A paz e a alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Nós estamos no ponto 135. E a pergunta que nos é colocada é a seguinte: que relação tem a igreja, ou seja, a igreja católica, com os judeus? O YouCat vai responder da seguinte maneira: os judeus são os irmãos mais velhos dos cristãos, porque foi primeiramente a eles que Deus amou e falou. Une-nos o fato de Jesus Cristo ter sido, enquanto homem, um israelita, ou seja, um judeu. Separa-nos, porém, o fato de a igreja o reconhecer como o Filho de Deus vivo. Somos um na expectativa do advento definitivo do Messias. Então, nós reconhecemos nos judeus aquilo que é a verdade de fé dada até mesmo pelas Sagradas Escrituras. Se nós podemos refletir, pensar bem, até mesmo aquilo que define toda a fé moral da Igreja Católica, ela se encontra nos 10 Mandamentos, ou seja, que se encontra na Torá, e aqui rege toda a lei da fé, da vida da Igreja. Então nós vemos aqui a importância dos judeus para o nosso convívio. Se a gente lembra aquilo que Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. Ou seja, nosso Senhor Jesus, ele não descartou em absolutamente nada aquilo que veio da tradição judaica, tanto que Jesus veio para os judeus. Então nós reconhecemos tudo isso e vemos a importância daquilo que é a revelação, aquilo que é a fé judaica, a fé na palavra de Deus. Porém, como aqui diz o YouCat, nós reconhecemos uma coisa que os judeus não reconhecem: a pessoa de Jesus como Filho do Deus vivo, ou seja, a face humana do Pai, ou seja, o Deus feito carne. Eles não reconhecem isso na pessoa de Jesus. Portanto, aqui difere, mas isso não descarta em nada, isso não devemos descartar e falar que isso que por isso nós não devemos amar os judeus e reconhecer tudo que os judeus fizeram, até como antecipação daquilo que é a verdade revelada, a palavra feita carne. Nós cristãos olhamos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo a partir da pessoa de Jesus, os evangelhos que mostram aquilo que é a vida, aquilo que Jesus deixou, mas também tudo aquilo que foi escrito pelos apóstolos, as cartas apostólicas, enfim, tudo aquilo que foi deixado por eles nós vemos a partir de Jesus, e também lemos todo o Antigo Testamento a partir da pessoa de Jesus. Então, essa é um pouco a diferença. Mas eu queria ler aquilo que diz o YouCat para ser mais preciso ainda. A fé judaica é o rizoma da nossa fé, ou seja, ela é a base, é o fim, é a reserva, aquilo que está na Sagrada Escritura, né? Que tanto é que vai falar aqui, a Sagrada Escritura dos judeus, que designamos por Antigo Testamento, é a primeira parte da nossa Sagrada Escritura, nós temos como nossa. A antropologia judaico-cristã, cuja ética é cunhada pelos 10 Mandamentos, constitui o fundamento das democracias ocidentais. É vergonhoso que ao longo dos séculos tivesse havido cristãos que não admitiram a sua estreita afinidade com o judaísmo. Os 10 Mandamentos, aquilo que é a nossa fé cristã, judaica-cristã, inclusivamente com motivações pseudo-teológicas, ou seja, com mentiras teológicas, atiçaram um ódio aos judeus suficiente mortal. E por isso, até mesmo diante de tudo isso que aconteceu, até mesmo por ocasião do Ano Santo, Jubileu de 2000, São João Paulo II pediu expressamente perdão por essas situações. E o Concílio Vaticano II deixa claro que os judeus, enquanto povo, não deve ser atribuída uma culpa coletiva na morte de Cristo na cruz.
E é claro, observar isso, porque na verdade o povo foi incitado por alguns fariseus, porque entre alguns fariseus tinha também bons fariseus, entre os mestres da lei, entre aqueles que eram rabinos. Se a gente lembra de Gamaliel, né, que até fala, olha, não se oponham de maneira brusca, violenta contra os cristãos, porque se é de Deus, vai permanecer. E aí dá outros exemplos de tantas e tantas outras obras que apareceram e depois se perderam ao longo do caminho. E quanto ele tinha razão, né? Por exemplo, quanta razão ele tinha. Então a culpa da morte de Cristo, ela não é dada de modo completo, total, pelos judeus, mas por alguns que incitavam, porque infelizmente se sentiam incomodados pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, espero que tenha ficado claro, né, o sentido desse tema, da relação da Igreja Católica com os judeus. Se por acaso ainda tiverem dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.